Meu caro presidente, estive na quarta-feira participando da audiência pública conjunta das comissões de Agricultura e Meio Ambiente, presidida respectivamente pelo nosso colega Assir Gurgás e senador Rodrigo Hollenberg, e por iniciativa de alguns senadores, entre os quais a senadora Cátia Abreu, o senador Ivo Cassol, o senador Jorge Viana e o próprio senador Assir Gurgás e Rodrigo Hollenberg. Essa audiência pública é para discutir questões relacionadas ao meio ambiente, sobretudo a preservação da água, que é uma questão crucial, especialmente o Brasil, que é um país tão rico nesses recursos hídricos, não pode ser perdulário com este valor que é também finito. Estavam lá especialistas, participação de um grande número de senadores, entre os quais o relator do Código Florestal aqui nesta casa, o ex-governador Luiz Henrique da Silveira, o senador Roberto Requião, o senador Sérgio Souza, o senador, também compareceu lá vários senadores, o senador Aloysio Nunes Ferreira, que deram uma contribuição muito valiosa a respeito das discussões que nós tivemos, senador Eduardo Braga, e foi um momento muito relevante como evento paralelo a Rio+20. E até falei muito da sua presença, o senhor que teve uma articulação muito grande com o Código Florestal, o senador Valdir Raupp, presente também, explicou que o senhor estava cuidando da casa aqui, porque muitos senadores estavam lá e o senhor estava presidindo a sessão aqui. Então, queria lhe dizer que foi um momento muito importante. Essa participação, discutimos lá os desafios do crescimento econômico, da produção agrícola, de olho na sustentabilidade, tema principal abordado também na reunião. Na verdade, caros senadores, a Rio+20 iniciou com grandes desafios e se encerra ainda com eles. Primeiro foi um desafio de reunir todos os chefes de Estado, frustrado, claro, em parte pelas ausências do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e do primeiro-ministro britânico, David Cameron, que se notou essas ausências. Outro desafio, talvez o mais importante, tenha sido a de chegar a um documento apontando para os avanços na busca de um crescimento sustentável. Avanços, claro, mais vigorosos do que foram alcançados lá há 20 anos na Rio 92, ou na Eco 92, realizada também na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Há 20 anos, a conferência deixou legados como a Agenda 21, a Declaração do Rio, os princípios das florestas e as convenções do clima da biodiversidade. Uma agenda bem robusta, claro, para agora termos um documento pouco significativo. 2 décadas depois, com o planeta Terra registrando cheias, período de seca prolongado em outras regiões, aquecimento global, aumento do nível dos oceanos, era de se esperar que os governos avançassem. Mas não foi o que aconteceu. No meio do caminho, como diz a poesia, havia uma pedra. E essa pedra tem nome, se chama crise econômica europeia, que sucedeu-se à crise imobiliária dos Estados Unidos. Hoje, os países desenvolvidos, os países mais ricos do planeta, passam por uma crise econômica séria e longa, talvez a mais profunda desde a crise de 29. Desemprego, alta de inflação e queda de investimentos tiraram o foco ambiental de líderes como Europa e Estados Unidos. O professor Jeffrey Sachs, diretor do Instituto Terra da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, resume a situação da seguinte forma: a Europa tem sido, nos últimos anos, um líder na ação de proteção ao meio ambiente, mas, no momento, a Europa está mal funcionando. Aliás, Europa, que é o berço e o nascedouro dos principais partidos verdes do planeta. O resultado não poderia ser diferente. O documento final, negociado pelo país sede da Rio+20, o Brasil, não agradou nem mesmo o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, reconhecendo que a Carta de Compromissos poderia ter sido mais ambiciosa.
Os pontos polêmicos que ficaram sem o sinal positivo dos países ricos foram o fortalecimento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, os repasses financeiros dos países ricos e a criação de Fundo para o Desenvolvimento Sustentável, definição de economia verde e transferência de tecnologia limpa para os países em desenvolvimento. Ou seja, ninguém tinha dinheiro para colocar na mesa e executar esses programas. Esse é o resumo desta ópera, com muita simplicidade, senador Valdemir Mota. Ou seja, todos os itens que dependem de compromissos econômicos, financeiros dos países ricos continuam sendo apenas projetos ou boas intenções. E disso o universo e também o céu e o limbo e o purgatório estão cheios. Uma boa definição do documento final dessa conferência foi dada por um economista, o analista internacional do banco HSBC, Nick Robbins, em declaração para o jornal New York Times, definindo o documento desta forma: o que temos é um documento fragmentado, em sua maioria, reafirmando compromissos passados e reconhecendo antigos problemas, mas com pequenos avanços. Senhoras e senhores, na verdade, senador Moca, essa história eu sou mais pé no chão. Não adianta fazer uma carta com propósitos ambiciosos e nada realizar, do que fazer um documento com propósitos menos ambiciosos, mas colocar tudo isso em prática, que terá mais efeitos para o meio ambiente do que ficar apenas na retórica, no bom discurso, no bonito discurso, e nada se compromete. Vimos essa história com o protocolo de Kyoto, muitos países fazem discursos bonitos, não assinam e não fazem, e não honram aquilo que assinaram. Então, essa história a gente já conhece. Acredito que o que se vê no momento é uma situação interessante do ponto de vista histórico e preocupante do ponto de vista ambiental. A sociedade se mostra hoje mais conscientizada. Em muitos casos, exige postura dos governos em favor de uma política de proteção do meio ambiente. Os governos, por sua vez, estão cautelosos, ou por conta dos problemas econômicos, ou por conta de eleições próximas, e ficam mais na retórica e menos nas ações práticas. O Brasil, por sua vez, tem feito o seu dever de casa no que pode. Entramos para esta conferência com dados importantes, resultados de políticas públicas, políticas privadas, do setor privado, adotadas nos últimos anos. Registramos o menor índice de desmatamento da Amazônia Legal nos últimos 23 anos. Entre agosto de 2010 e julho de 2011, houve uma redução de 8% no desmatamento, quando comparado aos 2 anos anteriores de 2009 e 2008. Ao todo, no país, temos 63% de todas as áreas cobertas por vegetação natural. 63%. Mais da metade do território, senador Mota. O senhor sabe disso, lá do Mato Grosso do Sul, um estado também muito rico nessa preservação. Dados da Embrapa dizem que a Europa, sem inclusão da Rússia, hoje, tem menos de 1% das florestas do planeta. Menos de 1%. Esta é a Europa que vem nos dar lições aqui sobre a questão ambiental. A África tem apenas 3% das florestas e a Ásia somente 5% das florestas mundiais. Portanto, o Brasil tem razão de sobra para se orgulhar da sua posição. Claro, tem que fazer mais? Tem. Ainda não fizemos tudo o que podemos fazer, mas já podemos dizer que estamos fazendo a nossa parte. São 544 milhões de hectares de florestas que representam 8 vezes o território de um país como a França, 15 vezes o território da Alemanha e 41 vezes o da Inglaterra. As empresas brasileiras estão procurando se adaptar às novas regras ambientais, exigência que se torna cada vez mais popular entre os consumidores atentos ao consumo sustentável. Aliás, senador Moca, essa questão ambiental também está sendo usada como barreira não tarifária. Os países, quando veem o Brasil, ou os países do Mercosul, Argentina, Uruguai, competindo em condições extremamente favoráveis, como eles não têm condição de acompanhar essa competitividade, acabam sempre criando uma barreira não tarifária, seja ambiental, seja social, seja de qualquer natureza. E aí, por isso que temos que fazer o dever de casa. E até porque o consumidor, inclusive o consumidor brasileiro hoje, está muito mais exigente, por sorte, mais fiscalizador no produto que ele consome. Hoje, parte significativa das empresas brasileiras estão usando menor quantidade de energia para produzir, gerando emissões mais baixas de poluentes. Estamos na segunda fase do programa do etanol,
nosso combustível verde, de tecnologia 100% nacional, que inclusive abastece os carros das autoridades que estão participando da Conferência pela Sustentabilidade no Rio de Janeiro, a Rio+20. Temos no meu estado, o Rio Grande do Sul, outro exemplo de combustível limpo que vem sendo produzido usando um passivo e resolvendo um passivo ambiental sério, que é a casca do arroz na área da industrialização desse produto. O Rio Grande do Sul, Vossa Excelência sabe, é o maior produtor de arroz do Brasil. Então, esta casca de arroz, que entra em combustão muito facilmente, está sendo queimada para a produção de energia. E agora estamos discutindo com a ANEEL como é que isso pode ser jogado à rede, esse excedente, porque a usina não usa toda a energia que produz, a custo competitivo, porque hoje, pela tributação, ela não é competitiva do ponto de vista da chegada à rede dessa energia produzida, que começou em Itaqui, depois se estendeu por Alegrete, São Gabriel e também outros municípios, e São Borja também está usando esta casca de arroz para a produção de energia. E temos estudos prontos já, senador Moca, para a produção, estudos e propostas e projetos para a produção, usando o arroz quebrado, que não serve para o consumo humano, para a produção desse arroz quebrado, é um subproduto que fica lá perdido praticamente, para a produção de etanol a partir do uso do arroz. Então, são estudos que ajudam também no meio ambiente. Outros projetos, como lá em Santa Rosa, na região noroeste do Rio Grande do Sul, considerado o berço nacional da soja, está se usando o óleo de cozinha descartado para a produção de combustível limpo que pode mover ônibus e caminhões, melhorando, inclusive, as condições do ar das cidades. Em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, uma grande empresa que fabrica celulose, matéria-prima do papel, gera 80% da energia necessária para a própria empresa a partir dos resíduos da celulose, uma produção suficiente para atender uma cidade de até 200 mil habitantes. E, de novo, também resolvendo um passivo ambiental, onde ela colocaria as cascas que sobram ali dos resíduos da celulose. Os produtores brasileiros de suínos também evoluíram no manejo dos dejetos, que era um grande inimigo dos córregos e rios, e aplicam hoje uma tecnologia avançada na formação dos biodigestores e na geração também de energia. Então, tudo demonstrando que estamos fazendo o dever de casa. No estado do Acre, o Programa de Desenvolvimento Sustentável, que é uma política florestal, também lá estão atentos aos produtores rurais, considerado pelo Banco Mundial, ou aliás, melhor, Banco Interamericano de Desenvolvimento, como um modelo para vários países. Em Santa Catarina, a Federação das Indústrias criou um ranking de empresas sustentáveis, estabelecendo regras como eficiência energética, energia renovável, valorização dos resíduos, saneamento e logística. A empresa pode acompanhar a posição que tem nesse ranking e, quando perde posições, poderá desenvolver planos de melhorias. E temos em discussão também, final, aqui no Congresso Nacional, provavelmente, o mais rigoroso Código Florestal do mundo, estabelecendo áreas de preservação permanente e de reserva legal. Limites que não existem nos países concorrentes na produção de alimentos, como Estados Unidos, países da Europa, e até a nossa vizinha Argentina e o nosso vizinho Uruguai. Segundo o artigo de Carlos Lovatelli, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, publicado na revista Política Externa do último trimestre, o Brasil é um dos poucos países que desenvolve o cultivo direto na palha e o controle biológico de pragas, práticas consideradas conservacionistas. Aliás, o plantio na palha é também um grande absorvedor e um grande conservador da água na terra, foi o que declarou ontem o Maurício Lopes, da Embrapa, na palestra que fez durante a audiência pública das duas comissões lá na Rio+20. Produzimos mais alimentos com menos recursos naturais, 3 safras na mesma área e no mesmo ano. Segundo dados da FAO, órgão das Nações Unidas para tratar da agricultura, até 2030, o mundo deverá precisar produzir 70% mais alimentos do que produz hoje para poder alimentar a população. E o Brasil tem um papel relevante nessa missão. Teremos a responsabilidade de produzir 40% de todo esse alimento global. Os instrumentos para isso já estamos utilizando. Nos últimos 20 anos, aumentando o índice de produção em relação à área da terra utilizada, graças ao uso da tecnologia de ponta, principalmente com o trabalho de excelência da nossa sempre elogiada Embrapa e pelo avanço tecnológico e da pesquisa que os seus pesquisadores têm feito. Aumentamos a produção e, na mesma proporção, a conscientização dos produtores rurais avançou e o agronegócio
passou a ser protagonista na produção sustentável. Nos apresentamos ao mundo na Rio+20 com a 5ª melhor matriz de energia do mundo. A maior parte da nossa energia é produzida por hidrelétricas e biocombustível. Não dependemos apenas de carvão e petróleo, como a maioria dos países. E agora também estamos investindo em energia eólica. Temos condições de aumentar esse índice se o governo federal confirmar os investimentos para a energia limpa, como o programa do etanol, dando a mesma importância que hoje é dada ao pré-sal, por exemplo. A mesma atenção precisa haver com a formação de uma política agrícola que congregue seguro agrícola, garantindo a renda do produtor, avanços da infraestrutura no campo, como melhorias de serviços de telefonia e internet, e de um sistema moderno e eficiente de irrigação para enfrentarmos os períodos de seca, catástrofe que atinge hoje várias regiões brasileiras, como o meu estado do Rio Grande do Sul e a Bahia do nosso senador Walter Pinheiro, e outras regiões também do país. Isso acaba afetando dramaticamente a safra e a renda dos produtores, aumentando o êxodo rural e criando problemas sociais de grande monta. O desafio é generalizar as práticas já adotadas pelo Brasil e por outros países. O desafio é globalizar o trabalho de resgate do planeta Terra. Como já sabemos, o relógio do meio ambiente está correndo contra nós. Ambientalistas e representantes de organizações não governamentais que rejeitaram até agora o resultado obtido na Rio+20 não são mais parte de grupos isolados que se revoltam contra o corte de árvores e eram tratados como criminosos. Hoje a sociedade está conscientizada e organizada e engrossa a ação desses grupos. O discurso da jovem neozelandesa Brittany Treaford não pode ficar marcado apenas pelo rosto bonito e simpático e angelical até da garota da Rio+20 e de mais de uma garota preocupada com a defesa do meio ambiente. O apelo que essa garota fez para que deixemos um planeta sustentável para as próximas gerações é genuíno. Precisa ser ouvido, principalmente pelos governantes, como se fosse a voz do próprio planeta Terra, que agoniza diante das marcas que o ser humano deixa a cada dia no meio ambiente. Cada vez que nós jogamos um lixo inadequado ou não cuidamos de fazer a coleta seletiva do lixo, cada vez que nós gastamos demais a água sem necessidade, ou que lavamos o carro, ou que limpamos a calçada com água tratada, nós estamos, de alguma forma, agredindo o meio ambiente, porque a água é um bem finito, senador Valdemir Moca, e nós temos que cuidar dela muito bem.